Cada vez que eu fazia uma dessas pequenas imersões ali em Uhum. tal, tava rolando um movimento, eu voltava com uma coisa diferente. Uma hora eu vinha, voltava com o Trello, outra hora eu vinha, voltava com o Slack, outra hora eu vinha, voltava com sei lá o quê. O pessoal do escritório tava louco comigo, porque, tipo, achava, cara, tipo, não sabe mais o que fazer, Deu. só tá complicando a nossa vida. Entendeu? Cara, Então, deu, escolhe logo e aí. a gente fez, aí a gente construiu esse cenário, né? Enfim, eu tinha lá o meu software jurídico super tradicional, que eu usava Uhum. desde 2008, e várias outras ferramentas desintegradas, e um pessoal usava uma, outro pessoal usava outra, o pessoal não entendia nada que estava acontecendo, e começou a ter essa necessidade um pouco mais ali de centralização das coisas também, né? Paralelamente, não Exato. era só Uhum. o CRM, o CRM já tinha também, já Sim, Exatamente. tinha sim, o CRM. Tinha a sim, ferramenta de automação de e-mail marketing também, que todo mundo era sim. uma moda, né? Todo mundo E na utilizava. época, sim. Enfim. E aí foi nesse cenário aí que a Muito gente. puxado pela RD, né? Nessa época aí a RD começou a Sim, trazer os playbooks, que é o que você Exato. abraçou e muita gente abraçou. Exatamente. E o grande ponto era essa desintegração, né? Era algo que incomodava as pessoas porque isso dava muito mais trabalho. Você Ah, tinha, sim. pô, tinha, sei lá, 7, 8 ferramentas, 7, 8 Isoladas, você logins, falava. exato. E nenhuma conversava com a outra. E, por exemplo, pô, o software jurídico tradicional que eu já listou aqui, inclusive, não tinha API. Não tinha como integrar. Era outro E era momento. muito restrito. Muito restrito mesmo. Quando eu digo restrito, era super restrito. Se quisesse Sim. integrar, você tinha que ficar extraindo planilha e jogando em outro lugar. Então, a visão era essa, né? Uhum. Conseguir tirar o máximo possível de ferramentas e construir algo que realmente gerasse valor e que a Uhum. gente conseguisse utilizar e modular realmente para o nosso trabalho, para o que a gente Sim. fazia ali. E esse foi um dos grandes pontos que chamou a atenção. A gente não ter que adaptar o CRM ao negócio. O negócio. Desculpe, ao contrário. Então, a gente conseguia adaptar o CRM ao negócio e não vice-versa, não ter Sim. que se adaptar à Uhum. ferramenta, que era o que a maioria das empresas Verdade. fornecia. Então, essa questão de customização foi algo que chamou muita atenção, Uhum. além de automações, né? Era algo que a gente já buscava Sim. e que a gente tinha, inclusive, no software tradicional jurídico, e a ideia era levar isso cada vez mais para dentro da operação, Que para legal. ganhar realmente produtividade e, enfim, né, conseguir aumentar o número de produção do que a gente faz ali, Isso que já é é o quê? serviço 19, jurídico. 20? 19 para 19 20. para É, 20. 20. E daí tem até. Pré-pandemia, né? Isso Na mesmo. época ali E da até. pandemia. O processo de escolha foi ali, né? A gente Isso. bateu o martelo mesmo, a gente implementou na pandemia. Eu lembro até hoje. Fiz uma reunião, não tinha um escritório ali, não morava num apartamento, não tinha nada Não preparado tinha para história que trabalhar eu em fui. Você tá casa. naquela história que eu fui visitar Eu vocês tô lá. naquele que você foi, Aham. naquele meu escritório lá, então eu tô lá desde 2010, né? Porque, enfim, hoje minha equipe também trabalha muito remoto, a gente Ah, sim, trabalha, a é. gente tem essa cultura, a gente É. desenvolveu Sim, a sim. partir dessas possibilidades, né? Exato. Colocar integralmente na nuvem. Eu tenho lá nessa reunião que eu fiz, que eu iria falar agora, a gente colocou em 2000 e todos os arquivos, tudo na nuvem, a gente colocou em 2019. É. Aí acabou Preparando tudo para o local. Então, movimento. e aí depois entrou a pandemia, eu cheguei, fiz uma reunião com todo mundo, e falei, ó, a pandemia que é oportunidade para nós. Eu estou olhando desde trás, eu estou pensando em conseguir fazer um Uhum. trabalho aqui de escala dentro da advocacia, ou seja, atender muitos clientes. A gente tem um posicionamento já digital, que a maioria não tem, que estão todos entrando agora, Uhum. estão correndo atrás para aprender as coisas. A gente já está na nuvem desde, eu falei isso, a gente já está na nuvem já desde 2019, enfim. E aí nessa reunião, eu lá na cozinha da minha sala, daí eu apresentei para o pessoal o Bitrix 24, criei uma visão, falei, olha, a gente vai chegar aqui, 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 é bem interessante, a gente foi longe essa visão, Que aí, legal. pode falar. E falei que o nome do Matheus vai ser Matheus Bitrix, e que ele ia, Ganhou sobrenome. e que ele ia ser responsável por resolver todos os problemas que todo mundo tivesse, que vinha, Que legal. então essa parte, esse é o gênesis da história. Sim. Que legal. Quando a gente chegou, então, na mesma reunião, eu falei, olha, e em uma semana, a gente usava o Slack, eu falei, ninguém usa o Slack mais, todo mundo vai estar se comunicando aqui por dentro. Todo mundo vai se comunicar por dentro dessa ferramenta, a primeira. Eu acho que quando eu fiz o primeiro evento em Curitiba, o Meetup, acho que você tava, acho que foi em 18 para 19, foi antes da pandemia. Eu acho que você tava nesse evento. Não estava, Não tava? não Você tava. foi o primeiro aonde que você teve aqui? Teve um Foi, evento que você foi lá no outro lugar que eu tinha no escritório. Foi o primeiro que eu fiz aqui, não o foi? primeiro evento seu, acho que foi aqui em É. Joinville já, isso Foi eu tenho aqui em Joinville, certeza. foi aqui em Joinville. Que Foi tava o aqui. Bento com a gente e tal. Foi o Isso, primeiro, o Meetup. Foi aqui, foi à noite, até veio um pessoal lá de foi Ponta lá Foi esse nesse evento. Grossa. mesmo. É. Choveu pra caramba nesse dia, né? Sim. Vocês Isso foi estavam muito nesse legal. evento. Isso aí. Foi antes da E a pandemia. gente, a gente não tinha ainda advocacia escalável, Não. então queria Não, partir não tinha, até era só onde ela. Angel.
Só tinha Então, Angel. beleza, apresentava como Angel Isso. Advogados. A gente estava buscando, a gente veio aqui, inclusive, com o intuito de potencializar mais a ferramenta, Sim. né? A gente já utilizava há um certo tempo, não numa vertical jurídica ainda, Uhum. a gente utilizava Porta na pra vertical, no caso, muito mais questão de CRM para Uhum. vendas, né? Sim. Processos internos, Uhum. mas não ainda trazendo outras tecnologias que pudessem centralizar Era na tudo na operação outra. de vocês, simplesmente Isso, pensando na operação. exatamente. E a ideia era realmente potencializar mais, né? E agora até eu fiquei pensando aqui, cara, é que na verdade não é uma ferramenta, se é uma mentalidade, né? A gente queria Sim. fazer Sim, é pense, uma Matheus mentalidade, sim. Vives, É uma ele é mentalidade. aquele louco fazendo um monte de coisa, enfim, de repente ele já querendo segurar, enfim. E eu lembro que a gente começou realmente a se aproximar, tinha muito produto, né? A gente começou a falar bastante até desse evento que vocês vieram. Depois, basicamente, vocês participaram de vários, né? Sempre A estavam. gente tá aí, né? Sim. Um E, ponto, até antes disso, né? claro, O Júlio falou sobre mentalidade, eu acho que esse é o grande ponto, né? Foi isso também que fez a gente fazer movimentos para vir para cá, para buscar novas tecnologias, buscar melhorar o nosso trabalho de fato, né? Então, acho que a questão da mentalidade foi um grande ponto, né? Que fez a gente se movimentar. Sem a mentalidade, talvez, e realmente ele puxar mais esses pontos, né? Pra gente fazer melhor, tentar buscar, né? Realmente melhorar o nosso trabalho e conseguir entregar ele mais rápido, com maior qualidade para o cliente, realmente talvez a gente não teria buscado acelerar de fato, né? E buscado também sim, parceiros, tecnologias, né? Acho que esse realmente foi um fator decisivo, assim, para legal. chegar aqui hoje, inclusive. Sim. E aí, que momento que teve a virada de olhar e falar, cara, eu resolvi o meu problema, mas muito da galera, muito dos profissionais que eu tenho contato, que é do mesma vertical que eu, estão se batendo. E aí vocês olharam para isso como um outro business. Eu sabia que ia chegar isso aqui agora. E na verdade, eu vim até pensando, sabia que cada vez mais a gente começa a analisar os fatos e entender melhor o que aconteceu? Sim, Eu tava com alguns ingredientes na mão. Tinha o Matheus Bitrix, o Matheus, o Matheus se tornando os principais especialista. aqui, eu vou falar do capital humano mesmo que a gente tinha Sim. ali naquele momento. E, e eu falava, sempre levei pra galera, nossa, a minha visão aí é transformar vocês em, no mínimo, intraempreendedores. Eu Sim, já perfeito. levado para dentro da minha empresa. Perfeito. É um discurso, é uma narrativa que eu tenho já há um bom tempo. Uhum. E o Matheus ele estava num processo ali paradoxal, porque ele fazia lá o curso de análise de sistemas, você fazia, né? Isso, análise e desenvolvimento de sistemas. Análise de desenvolvimento de sistemas, e queria ter novas experiências, pensa, ele estava no ensino médio lá com a gente, né? Uhum. E também queria ali, como a maioria, acho que dos estudantes ali, codar, né? Sim, sim. Programar ali com código, tudo isso daí. Ou se conectar mais, né, com a tecnologia, porque hoje em dia você está na tecnologia, é muito amplo. Você pode codar, mas você pode Sim. Parametrizar, é Na infinito, né? faculdade você vê diversos cenários e caminhos, né? Mas demora, né? Porque a maioria tem Demora. essa visão assim, tipo, você programador, né? Sim, É parecido com o do advogado ali, né? Ele vê uma atividade ali muito típica da advocacia, que é fazer Sim, petição, sim. que hoje a gente vê várias soluções ali de inteligência artificial ali fazendo essa atividade, mas ele sai ainda com essa visão ali de que ele vai ser um bom peticionador, né? Legal. E aí é onde entrou o capital humano. Então, capital humano, eu tinha esse capital humano e o Matheus chegou ali a ter uma experiência fora, inclusive, mas sempre manteve ali uma Uhum. relação com a gente, ali, um contrato com a gente, e chegou um momento que ele falou que ele queria empreender comigo. Eu tinha esse ingrediente. Uhum. Outro ingrediente era um parceiro meu que eu trazia desde lá de 2006, que eu conhecia ele, o Felipe, lá do Rio Grande do Sul. Conheci ele desde 2006 e ele viu ali aquilo que eu estava Não sei quem é. fazendo e ele pediu, sim, é do Rio Grande do Sul, tem um escritório de advocacia lá, Uhum. trabalha com volume, também ações de volume de direito bancário, né? E ele viu o que eu estava fazendo lá, o que a gente estava fazendo, e eu acho que eu talvez meio que um pouco ofereci para ele, não sei nem exatamente se ele pediu para mim, vamos para cima. E foi ali o primeiro cliente que a gente teve de implementação. A gente não era parceiro do Business, a gente implementou o Business. Sim. Alguém ganhou. Até queria destacar um. Enfim, ele implementou o Bitrix lá e tal, enfim, na época ali, eu lembro, assim, em termos financeiros, foi um projeto bem interessante assim, que a gente fez, já bem, que a gente quis reproduzir muito do que eu vinha fazendo no escritório, Uhum. entendeu? Isso daí era 2022 para 2023. 22 para 23. Que eu estava 2 anos trabalhando isso daí, com essa Uhum. mentalidade, com o Matheus Bitrix, a gente olhando e vendo o que estava acontecendo, estudando,
E já desde o início colocando marcos, né? Já tinha um roadmap de desenvolvimento lá do que eu ia fazer dentro do Legal, legal. Uns pontos desse roadmap eu tinha agora, esse ano, pra você ter ideia. A gente pode aprofundar Demora. mais sobre isso. Mas eu tinha o Demora. roadmap, tava lá. Tá lá, até hoje. eu tô Tinha acompanhando. visão. É, Tinha visão. e aí esse meu parceiro aí pediu, a gente implementou para ele, deu bom sucesso. E aí a gente iniciou um processo ali mesmo de transformar isso numa empresa, né? Começou devagarinho, desagregada, Uhum, ganhou advogados, pensar com uma visão já de spin-off, né? uhum. Primeiro foi uma parceria entre mim e o Matheus só, depois a gente falou, não, cara, vamos fazer um negócio aqui. Enfim, aí entramos num processo de realmente buscar um posicionamento, passamos ali algum momento por um dilema, será que a gente verticaliza mesmo? O nicho pode fechar muito. A gente Sim. sabe todas as características do advogado. Nem todas Sim. elas são boas, a maioria delas não são boas para a contratação de Bittrex 24. A Aham. maioria delas. É difícil, Sim. entendeu? Enfim. E foi isso aí. Daí a gente buscou atrás ali, marca, registrou, buscou uma marca que traduzisse bastante como a gente Uhum. pensava, né? E aí as E aí deu pessoas se abrindo, enfim, os parceiros, aí você principalmente, na verdade, a pessoa que sempre me ajudou, e desde quando eu estava com a visão de conversar com você, sempre me dando uma letra ali de como Sim. as coisas Cara, eu sempre funcionavam. tive essa visão. Muitos parceiros passaram pela nossa empresa aqui. Alguns, sem querer nomear. E eu sempre, na medida do possível, tentei direcionar. Falei, cara, tem esse caminho e aqui é o caminho, né? A gente troca ideia até hoje, né? Com muitos, de formato de preço, de modelo de negócio, de cuidados e tudo mais. Eu tenho a alegria de muitas vezes o Bittrex até me direcionar para alguns parceiros que estão chegando para tentar mentorar e tal, porque eu vejo que o mercado é muito grande. E quando tem esse lugar que vocês fizeram, né, muito verticalizado, eu acho sensacional. Eu acho sensacional e acho que é um bom caminho para alguns que estão chegando, desde que ele entenda realmente do mercado. o mercado e o modelo, né? Foi uma dificuldade que a gente sentiu bastante, assim, Sim. no nosso processo de implementação. Não, A gente viu que com as coisas certeza. realmente mais relevantes a gente conseguiu fazer ali internamente. Ali, a gente Sim, entendeu. sim, Porque a gente entendia exatamente o que a gente estava querendo, era difícil conseguir traduzir muitas vezes ali. com certeza. Só- Sim. Entendeu? Esse foi outro ingrediente que eu falei, nossa, mas foi meio dura que tal, parecia que a gente Sim. falava grego, a comunicação, fluir, enfim, tudo isso aqui. Esse já é mais um ingrediente que compõe aí essa Com certeza.